Segundo episódio de The Last of Us. Vamos ver se a série continua o belo trabalho feito no primeiro episódio. Vem. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Sinestesia, Cinema nas Entrelinhas, o seu canal de cinema, TV, cultura pop e games que aprofunda os jogos, os filmes e as séries. A gente não fica só naquela análise crua. A gente gosta de falar da profundidade, de como aquela história vai influenciar no nosso meio de vida, na vida real. E hoje mais um episódio de The Last of Us. Ever kill one? Yeah. Is it hard? Essa série da HBO Max, criada pela Naughty Dog da Sony, criadora desse game que em 2013 revolucionou o mercado com uma jogabilidade sensacional, com uma narrativa muito criativa. Eu lembro quando eu vi a primeira vez esse jogo, eu falei, gente, a história desse jogo, quando eu terminei, ela é melhor que muita história de filme por aí, que a gente vê que existem cada roteiros que são inacreditáveis de como são bestas. Bom, gente, vamos analisar agora o segundo episódio. O primeiro episódio foi mais introdutivo, esse a gente vai agora abrir um pouco mais com spoilers, então se você não viu o episódio, vai lá, assiste. Esse é menorzinho, são 56 minutos, 50 minutos, e volta aqui pra gente discutir juntos e refletir sobre a construção desse segundo episódio, tá? Vamos ver se ele consegue segurar a peteca aí em todos os quesitos, que ele bateu check praticamente em quase tudo positivamente no primeiro episódio, tá? Mas antes, pessoal, peço pra vocês, o canal é novo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho em todos para receber a notificação de novos lançamentos. Essa semana tem análise de filme também que vai sair aqui. Me segue também no Cine nas Entrelinhas, no Instagram, para você também ter notícias rápidas de novidades do mundo pop, cinema, TV e tudo mais. Bom, pessoal, eu até separei uns tópicos aqui que eu marquei lá, que eu queria falar com vocês. O segundo episódio, pra mim, já antecipando, foi muito bom, tá? Mas é um muito bom que você tem que ir com as expectativas certas, tá? Depois de um prólogo ali, né, muito intenso, o início desse jogo tem muitas emoções, não que esse também não tenha, esse também tem. Mas nesse momento a gente realmente iniciou a jornada de levar a Ellie para o seu objetivo, né? Joel, Tess e Ellie saem juntos para a sua primeira jornada de levar a Ellie para os vagalumes, né? E daí, quem sabe, começar aí a jornada para a cura, né? Para a vacina. Então a gente tem já, agora sim, a gente começou de verdade a história de The Last of Us, né? Com ele se deslocando através dos Estados Unidos para realizar seus objetivos, que nem sempre vão ser alcançados, né? Ao chegar ao local, né? Tem muitas viradas que vão acontecer. Eu já fiquei sabendo, para adiantar, que o primeiro jogo, o 1, vai se passar integralmente na primeira temporada. Então a gente vai ver o final do jogo no final dessa temporada. Então, assim, um lado bom disso é que a série não vai se alongar tanto para contar essa história, e as histórias vão ter que ser bem concisas, porque tem muita coisa para contar até o final do jogo. E nesse episódio, sim, nós tivemos lá um impacto no primeiro episódio. No segundo episódio vocês também terão mais um impacto. Então dá pra esperar que a série vai ser, a cada episódio vai ter grandes passagens, porque se eu for pensar na adaptação, existem muitos personagens importantes que aparecem durante essa história. Então isso é legal, a gente pode criar boas expectativas. Mas bom, tratando agora desse episódio, né? Nós tivemos agora, primeiro, né, nós tivemos lá no primeiro episódio a apresentação dos personagens, né, a passagem de tempo e o fato que se consumou para a passagem, né,
pra chegar 20 anos depois e tá daquele jeito. E, novamente, Neil Druckmann, que eu acho, se eu não me engano, ele dirigiu esse episódio, ele nos leva também, mais uma vez, para uma informação extra, que se fosse nos games a gente chamaria de DLC, né? Um conteúdo extra colocado pós-jogo. Porque nós vamos lá atrás, na Indonésia, saber um pouco das origens desse fungo. E, gente, me veio à cabeça algo muito legal que eu vi na série Arrow. É uma série cheia de falhas, que empurra com a barriga pra caramba, mas tinha uma coisa muito legal, que se eles fizerem aqui, nossa, ia trazer algo muito interessante, porque no Arrow você tinha o momento atual acontecendo e você tinha flashbacks em paralelo do motivo que fez, por exemplo, o personagem chegar na ilha onde ele estava. Então você ia acompanhando duas histórias, a história no tempo real e em paralelo, volta e meia, você voltava e tinha mais um período mais curto da história da origem vindo junto, que aí chegaria um momento que quando essa história da origem finalizasse, tudo ficaria mais claro e você poderia contar a história atual de uma forma mais misteriosa. E eu achei isso muito legal, porque primeiro no primeiro episódio do Last of Us a gente foi lá para uma especulação na década de 60. Agora a gente foi lá na origem. Então não necessariamente tem que ser sempre no início do episódio, mas eu acho que isso ficaria legal para a gente ir sabendo mais da origem, como ela chegou nos Estados Unidos. Isso é uma especulação que eu gostaria de ver. Bom, voltando para o episódio. Você entra na cidade realmente e todos aqueles detalhes que no jogo você para olhar, seja o aspecto visual dos prédios tombados, dos prédios lá cheios de raízes, até aspectos também que você vê dos restaurantes, brinquedos de criança no chão, aquela vegetação se misturando com o lado urbano, mostrando que a natureza, o homem nunca vai vencer a natureza, então se ela quiser, ela domina tudo e transforma a criação do homem em parte da natureza. Aquela ambientação tá fantástica. Neil Druckmann e sua equipe tiveram ali o cuidado de mostrar detalhes pra gente, restaurantes, brinquedos de criança, as pontes, o famoso prédio tombado, a ambientação da história tá sensacional, tá de arrepiar, dá vontade de deixar eles andando naquele local por 1 hora e depois, só pra gente ver todos os detalhes daquilo. Eu sei que muita coisa é chroma key e tá ok, mas dentro da imersão ficou fantástico. You're not immune from being ripped apart. Existem pontos-chave nesse episódio que, por exemplo, o local que eles têm que levar a Ellie é um local até próximo. Em 10 minutos eles fariam aquela rota. Só que devido aos destroços, eles têm que improvisar e fazer caminhos. Isso é algo que se conecta muito no jogo. Você vai andando para um local, aí você se vê preso, sem passagem naquele local, e você tem que improvisar por outros locais. E uma coisa que eu achei interessante é a tensão e o medo de encontrar os infectados é algo que faz eles andarem o que tiver que andar para poder fugir daquele aspecto. E isso eu achei também muito conectado com o jogo. Uma outra coisa de uso do ambiente que funcionou muito bem é quando você precisa um personagem ajudar o outro a subir em algum local, né? Por muitas vezes um personagem sobe e o outro fica esperando para abrir determinado caminho, e isso também tem no jogo. E sobre a ambientação, uma coisa que ficou maravilhosa é que a gente começou agora a se conectar mais com o enraizamento dos fungos pelos locais, né? Então você entra em certos cômodos, eles passaram a entrar em cômodos fechados e você vê aquela coisa espalhada no chão, eles pisando, fazendo uns cracks assim, corpos misturados com o fungo espalhado pelas paredes, pelo chão. Aquilo dá uma tensão absurda. E eles analisando, você não tem os esporos, né, como eu disse no outro episódio, nesse episódio, mas você tem ali também algo que é eles analisarem, e eles fazem menção no momento que existe uma conexão entre todos os infectados, que se você pisar num fungo vivo lá, você conecta a um outro infectado que ele vai atrás desse local. Então tem um recurso muito legal. A ambientação tá fantástica. Quando eles entram na parte do museu, assim, é um momento espetacular. Ever kill one? Yeah. Aqueles amontoados assim de corpos misturado com fungo ali, e ali a qualquer momento você sabe que pode ter um vivo ali que desperta pra atacar. Ficou fantástico. É um episódio de tensão.
Tem aquela questão do escuro, do stealth, de ele andar se esgueirando por alguns cantos sem fazer barulho para não chamar a atenção dos infectados. Isso aí ficou um clima muito bom, com uma trilha sonora também fazendo aquele sonzinho de fundo tenso, ficou perfeito. Então a ambientação desse episódio concretizou a viagem, mostrou pra gente que a viagem vai ser tensa, vai ser dramática e vai ser lenta, tá? Muito importante saber. No jogo de videogame, a gente pensa em... A gente tem que ter um movimento para o jogo não ficar extremamente parado. Então você vai ter ali muitas mortes muitos tiroteios. Eu já percebi que na série não. Ele vai ter tudo, vai ser mais cadenciado, porque encontrar um clicker, encontrar um infectado é algo que nem todo mundo encara, então eles tentam fugir disso. E você tem hordas, você tem assim um movimento muito bonito que interage, e cada movimento deles é super calculado. Eles observam os locais, tentam fugir de um que, quando observa que ali tem um movimento possível de infectados. A ideia é você passar de forma mais despercebida do mundo. Primeiro contato com o Clicker. O Clicker é aquele infectado que já subiu para o nível 3, né? Ele não é só aquele infectado que tem aquela velocidade, o fungo já saiu para o exterior do seu rosto, ele perde a visão, e aí ele começa a ter através do ouvido. Né? Ele não tem visão, ele passa a ouvir os barulhos e atacar em cima dos barulhos. Eles têm uma força diferenciada, eles têm também uma resistência aos tiros, e esse primeiro contato que acontece no episódio 2 foi muito bom, porque você vê aqueles movimentos dele se esgueirando pelos cantos para fugir dos clickers, até que o que acontece muito no jogo, você sem querer esbarra, derruba alguma coisa e eles vêm em cima de você. Confesso que o personagem dos clickers, eu achei eles mais assustadores no jogo, porque eu achei que a maquiagem deles ficou um pouco emborrachada, ficou com um aspecto assim, faltou jogar alguma coisa úmida ali. Se eles são seres que se desenvolvem na umidade, faltou criar alguma gosma, faltou criar um pouco mais de sombra para mostrar aquela coisa do rosto. Isso aí eu achei que ficou devendo um pouco. A maquiagem dos clickers ficou devendo um pouco. O movimento deles ficou legal, poderia ter sido mais assim, uns movimentos mais travados, igual eles fazem, ficou um pouco liso demais, poderia ter caprichado um pouquinho mais. Então confesso que esse encontro com os clickers, o aspecto deles me deu tensão, não me tirou da série, tá? Naquele momento não me desconectou, mas faltou eu criar um pânico maior como eu criava no jogo. Eu achei que a maquiagem poderia ser um pouco mais escura, assim, menos visível, e ficou meio chapada. Ficou meio chapada, parecendo uma máscara emborrachada. Isso faltou. Mas tem uma cena nesse momento com o Joel, onde ele recarrega... onde ele faz um ato, e aí a câmera fecha nele, e você sai de visão o clicker, você fala, ferrou, vai ter um sustão aqui. Vai ter um movimento que a gente vai pular. E não, a série se preocupa em não te dar o previsível. Então nesse momento, quando a câmera sai do clicker, né, lá no segundo plano, e vai fechando no Joe, você fala, vai ser atacado e a gente vai tomar um susto. Não, você ouve só aquele estalado do clicker e o Joey tomando aquele leve susto e você fala, caramba, e é de arrepiar. Então assim, o clima desse encontro foi muito bem feito, muito bem esquematizado. Eles se preocuparam muito em reproduzir as ações que você faria no jogo, possíveis, né? Ou você pode levantar, atacar e chamar a atenção de todo mundo e se vira. Você pode tentar matar o clicker assim, de uma forma no stealth, né? Na furtividade. E isso tava ali, né? As decisões que eles poderiam ter, claro que eles optam pela furtividade. Então é um episódio que passa muito rápido. Nesse período que eles vão andando, enquanto você vai aproveitando a ambientação do local, os personagens vão se conectando. A Tess nesse episódio tem uma importância muito grande. Ela mostra ela ali acreditando na ideia da Ellie e puxando o Joe, que ainda é um cara muito pessimista. Volta e meia, quando ele é questionado sobre o pessimismo, ele olha pro relógio dele, mostrando ainda a conexão com o relógio quebrado que a filha deu lá 20 anos atrás. Então mostra que ele é um ser que ficou no passado. Ele é um cara que não
evoluiu, ele ficou no passado preso àquelas raízes. E nada, até então, nada conseguia mudar a cabeça dele. Mas a Tess tem uma participação muito forte nesse episódio, deu pra atriz também mostrar ali emoção, iniciativa, algo muito legal. Mostra ali que ela era importantíssima para as ações, pro equilíbrio do Joe, porque o Joe é um cara totalmente frustrado, então é um cara que é agressivo, impetuoso. Então o equilíbrio do Joe se chama Tess. Tanto que quando acontece um determinado fato, mais pro fim do episódio, o Joe traz uma reação de parecia uma criança, porque ele estaria vivendo ali uma situação que poderia ele ficar totalmente sozinho, e isso deixa ele em pânico. Pelo que eu vi, a Tess é uma união ali que eles tiveram, um acordo meio sem palavras de que eu te ajudo, eu te equilibro e você me protege também. Então foi algo muito legal, gente. A Ellie também gostei bastante, porque a Ellie do primeiro episódio estava muito rebelde, muito xingona, muito assim, estava muito agressiva pro que a gente conheceu da Ellie original. E nesse episódio, a Ellie já, quando ela começa a começa a apreciar o mundo, a cidade que ela não conhecia, você começa a voltar a criança, que não existiu nessa adolescente por ter vivido dentro de uma área militar. Então ali, ela vendo as novidades, vendo um hotel, vendo prédios, tudo, você vê ela totalmente desfocando do objetivo e querendo se divertir, brincar. Essa é a Ellie que a gente conhecia do jogo. Então foi legal mostrar a Ellie dentro daquele ambiente, revoltada, rebelde, agressiva, e quando a Ellie sai daquele ambiente que nitidamente não era um ambiente que ela queria viver, ela se mostra uma criança, né, uma adolescente que é brincalhona, que tem seus momentos e por aí vai. Então é um ponto que a gente se conecta. E ele foi legal ver também o começo da aproximação de Joel e Ellie. A Ellie sempre com uma curiosidade, né, que o jovem tem. E aí começando a querer tirar informações do Joel também. E ele responder em partes, querendo dar limites a ela. Isso foi muito legal. You're not immune from being ripped apart. Don't tell anyone about your condition. You know what's out there. Bom, gente, o episódio foi muito bom, na minha opinião. Teve seus momentos de tensão, apresentando e ambientando a gente naquele mundo de The Last of Us. Então vou dar aqui o que eu achei que foi legal. Ambientação, nota 10. Fantástico, a gente se sentiu no ambiente de The Last of Us, a gente criou uma tensão ali com a ornamentação entre os corpos e os fungos e a cidade demolida, muito bem feito, muito imersivo, eu ficaria 1 hora ali olhando isso. Conexão entre os personagens também, aprofundamento do Joey e da Ellie, a Tess tendo um destaque nesse episódio também, puxando as rédeas, e foi muito interessante também, foi muito bom. Clickers... daria nota 7, que eu achei que a maquiagem deles e o movimento poderia ser um pouco mais próximo, mas ok também. A tensão do jogo, episódio lento, propositalmente, mas um lento que faz você estar ali ligado o tempo todo em tudo que acontece. Eles mostraram pra gente que não é preciso ter ação pra te prender, né? Eles te prendem nesse episódio com a ambientação, em você estar descobrindo aquele local, olhando tudo, a conexão entre os personagens e a tensão criada em cada movimento, se eu posso ir por aqui, se eu posso ir por ali. Então o tempo todo no episódio, apesar dele ser lento e ter 2 momentos-chave, você tá sempre tendo que ter atenção com o que está acontecendo, seja na conversa, seja entender o contexto do local e as ações que eles vão tomar, e seja, né, claro, nos momentos que a história cresce, tá? Uma coisa também que foi interessante, eles estão dosando, mas, né, nesse período que eles ultrapassaram ali, muitas vezes você enfrenta todos os inimigos, né? Seja a Fedra, sejam as gangues, sejam os infectados, mas eles estão concentrando a atenção da gente, né? Se no primeiro episódio a gente teve lá o princípio do contato com aquele primeiro nível de infectados e, claro, a apresentação da Fedra e os confrontos com esse órgão militar, no segundo eles já focaram nesses que são os mais interessantes, que são esses clickers, né? Então, muitas
muitas das coisas das histórias foram adaptadas para ficar mais linear, voltado para determinado inimigo, né? Eu gostei, eu achei isso interessante. Eu acho que você vai cadenciando e pensando nisso, se a série termina junto com o jogo, a primeira temporada, a gente sabe que eles vão ter que ser dinâmicos. Eles vão ter que saber o que eles vão mostrar, porque em 9 episódios é pouco para trazer todo um jogo The Last of Us. Vamos torcer para que eles arrebentem nesse processo. Bom, meus amigos, então é isso. Até o próximo vídeo. Essa semana eu vou soltar, prometo, a análise do filme concorrendo a Oscar, muito legal aí, que já ganhou até Globo de Ouro. E a gente vai batendo um papo aqui. Deixa nos comentários o que você achou do segundo episódio, se te decepcionou, se você queria mais ação, se você queria mais The Walking Dead dentro de The Last of Us, ou se tá tudo dentro de uma organização bem feita. Comenta aqui, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vou deixar aqui, se você não viu a análise do primeiro episódio, fica aqui que vai passar pra vocês. Tchau.